Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Eu me chamo Jordão, sou daqui de Vitória de Merins. Estou gravando aqui mais um vídeo, falando sobre um assunto bem interessante da Bíblia, que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu quero falar um pouquinho, algo bem resumido, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse que está descrito lá em Apocalipse, capítulo de número 5. O capítulo 5 fala aí da abertura desses selos que não foi achado digno, né? Até entanto, né, João viu ali, não foi achado ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos, né, os 7 selos do Apocalipse, né? Então até que se achou no céu alguém digno de abrir o livro, que você sabe que foi Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. João até chorou, né, pelo fato de não ter ali ninguém, né, ele começou a chorar e o ancião começou a consolar ali ele, né, alguém começou a consolar ele ali, né, e dizendo: ó, João, não existe alguém que pode abrir esse livro, né, Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Nós vemos na abertura do primeiro selo, né, a abertura do primeiro selo do Apocalipse, e saiu alguém ali num cavalo branco, foi-lhe dado uma coroa, né? E ele havia um arco na sua mão, né? E foi permitido, foi-lhe dado, ele saiu para vencer, né? Para vencer. E alguns acreditam que esse cavaleiro seja Jesus Cristo, pelo fato de ele estar montado num cavalo branco, né? Está montado num cavalo branco, foi lhe dado uma coroa, né? Símbolo ali, simbolizando ali que ele que faz sair para vencer, né? Honra, né? Então, eu simplesmente não acredito nisso, porque quem abriu os selos, quem desatou os selos, nós sabemos que foi Jesus Cristo, né? A tribo de Judá, perdão, está falando aqui em Jesus Cristo, né? Então, eu creio que seja o anticristo. Por que é o anticristo? Porque pelo fato de ele estar com um arco na mão, é um símbolo da guerra fria que ele vai causar, né? Foi permitido vencer ali, foi lhe dado uma coroa, e arco é uma arma de guerra que simboliza o mal. Nós vemos em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo assim que é para nós, para aquele povo se revestir toda a armadura de Deus para escapar de todos os dardos, né, maligno do nosso inimigo, que é o Satanás, né? E a espada sim representa a palavra de Deus, né? Então, eu creio que seja o anticristo. Na verdade, é o anticristo, né? Que ele vai sair para vencer ali, foi dado uma coroa. Então, essa guerra, essa paz, esse vencimento vai ser só por um período, né? E no segundo selo, nós vemos ali o cavalo vermelho. É o cavalo vermelho que simboliza a guerra, né? Que simboliza a guerra, né, meus irmãos? O cavalo vermelho simboliza a guerra. Porque nos tempos dos romanos, né, Deus usou uma linguagem figurada daquele tempo para falar aquele povo daquele tempo, né? Marte era o deus romano, era o deus da guerra, era um planeta vermelho dos romanos, né? Então, nós vemos ali o cavalo vermelho veio fazer guerra, desfazer a falsa paz do anticristo. Agora está em guerra, a terra está em guerra, né? Ele veio para guerrear. Nós vemos ali o contraste. Enquanto o primeiro cavalo, o cavalo estava com um arco na mão, o segundo cavalo estava com uma grande espada, né? Para tirar a paz, a falsa paz ali proposta pelo anticristo, que na verdade é uma falsa paz, né, que ele vai trazer, né? Então, nós vemos no terceiro selo que vai ser aberto, nós vemos ali um cavalo preto. Jordão, que simboliza o cavalo preto? O cavalo preto simboliza a fome causada pela guerra, né? A fome causada pela a guerra, né? Nós sabemos que a fome sempre é uma consequência da guerra. Nós vemos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, nós vemos que muitas pessoas morreram pela fome, né? E
É bem interessante nós notarmos que esse cavalo preto ele trazia na mão uma balança, né? Houve ali uma certa medida, né, para medir, né, o alimento naquele tempo. Então o alimento vai se tornar muito caro naquele tempo. Segundo Heirer, né, um famoso teólogo, ele fala que eu vou citar aqui o que ele falou. Em circunstâncias normais, com um denário era um salário naquele tempo que se pagava, era uma moeda romana, né, que se pagava um trabalhador nos tempos de Jesus na Palestina. Se podia comprar 8 medidas de trigo e 24 de cevada. Com o aparecimento do cavalo preto, só poderá se comprar com o mesmo valor, ou seja, um denário, uma medida de cevada. Nessas condições de fome, com o mesmo salário, só se poderá comprar uma medida de trigo e 3 de cevada. Né? Uma medida de trigo e 3 de cevada. Então o alimento vai se tornar muito caro, né? Muito caro mesmo nesse tempo. E só vai poder comprar alimento nesse tempo quem for pessoas do alto escalão, pessoas ricas. Então vai ter muita fome nesse tempo. Você vê aí na África, por exemplo, hoje, nós vemos, até no Brasil mesmo, nós vemos o índice de fome causada por quê? Pelo desemprego, os pessoal estão desempregados, muita gente morando debaixo de ponte, na África também, né? E entre outros países, nós vemos aí a situação da fome, né? Então, vai causar muita fome nesse tempo. Então, o trigo e a cevada era o alimento daquele tempo, né? Dos tempos de João. Por exemplo, o trigo era o alimento básico e principal do mundo antigo, e uma medida de trigo era o consumo diário necessário para um homem. E a cevada, por ser mais barata, era o principal alimento dos colonos e pobres. Era um alimento diário naquele tempo, nos tempos de João. Então nós vemos que esse cavalo vai trazer fome causada pela guerra. O quarto selo, nós vemos o cavalo amarelo, que simboliza aqui a morte, né? A guerra, a carestia e a escassez de alimentos, trazendo consequentemente a fome, prepara a terra para o castigo do quarto selo, que é a morte. Então vai haver muitas pessoas que vão morrer nesse tempo, né? Causada aí pela morte, pela guerra e pela fome. Então, a morte vai ser através da espada, né? É preciso lembrar que essa espada aqui não é uma espada, não podemos entender uma espada literal, né? Pode ser contenda, dissensões, contenda por causa do alimento. Imagina só alguém chegando na casa pedindo alimento, não tem alimento, e a pessoa vai ter que matar o outro para poder querer o alimento, né? Só conjecturando aqui, né, meus amados? Só conjecturando aqui, né? Contenda, dissensões, daí mortes causadas por meio de intrigas, dissensões, contendas, assassinato e violência. Então vai ter a morte pela espada, ali, por muita violência, dissensões, né? E nós vemos que a morte através da fome também, né? E a morte através da peste. Vai haver muita doença naquele tempo, né? Nós vemos hoje que temos muitas doenças até guardadas em laboratórios. Por exemplo, o ebola hoje está sendo guardado aí, né, por os Estados Unidos, eu creio, né? Caso alguma nação se revolte contra os Estados Unidos, eles podem liberar o vírus da ebola que mata bilhões de pessoas. O vírus suíno, a aviária, por exemplo, a gripe suína, eu já citei aqui. Então, é a morte causada por peste, né? Por doenças que vão ser doenças que estão então em laboratório, e doenças, né, vinda diretamente eu creio que seja como um juízo de Deus, né? E a morte através das feras. Então, a natureza sofrerá tanto, né, pelos índices que eu já mencionei aqui, que os próprios animais eles vão vir ali, vão invadir as residências dos homens, e vai ter muitas vítimas causadas por animais selvagens. Então vai ser um impacto terrível naquele tempo. Então, nós vemos aqui esses 4 cavaleiros que eu citei,
né? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, né? Então vai ser dias terríveis, se prepare. Não fique aqui na terra, meu irmão. Ore, jejue e para você ir para o céu, porque se você ficar aqui, você vai sofrer muito, tá? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Shalom.